agradecer, em nome da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a possibilidade de nós pautarmos nesse espaço que trabalha a integração, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Quer dizer, o nosso trabalho é contribuir para o processo de integração. E me parece que nós temos uma convergência de identidades, né? O Executivo pavimenta os caminhos para a integração, mas cumpre as demais instituições necessariamente fluir nessas trilhas ou nessas autoestradas por meio, no nosso caso, de políticas públicas educacionais. A UNILA foi criada em 2010. Eu tive a oportunidade de chegar em 2014 e trabalho especificamente o direito da integração e o Mercosul. Então, essas pautas que os senhores trabalham aqui e o trabalho dos senhores também é objeto de estudo nosso, né? E agradecer a chamada dessa audiência pública, ao deputado federal Arlindo Chinaglia, e a presença do diplomata Gustavo, do Ministério de Relações Exteriores, da professora Nara, do Ministério da Educação, porque, de algum modo, a UNILA ficou conhecida como uma política de governo. E essa forma de nós construirmos, e até essa própria audiência pública, consolida o entendimento de que a UNILA é uma política de Estado, e não uma política de governo. Então, eu trouxe algumas abordagens, alguns dados para a UNILA, né? Nós estamos em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira, uma cidade de pouco menos de 300 mil habitantes, em que do outro lado do Rio Paraná tem mais de 700 mil habitantes do lado paraguaio e em torno de 100 mil do lado argentino. Num cotidiano que se faz integrando pessoas que trabalham de um lado, moram do outro, vão jantar de um lado, né? Então, um cotidiano que se faz na integração. Então estamos na maior porto seco da América Latina, que é a Foz do Iguaçu, onde somos conhecidos pelas cataratas, né? Destino internacional de turismo, pela Itaipu, uma obra incrível, uma empresa binacional. Então, a UNILA foi criada pela Lei 12.189, de 2010, e a ideia é, a nossa missão institucional é justamente construir a integração a partir de uma perspectiva de integração dos povos por meio de políticas educacionais. Nós temos aí aproximadamente, entre alunos de graduação e pós-graduação, 3.900 estudantes. Passando. Os nossos princípios, né, que nos conduzem ao bilinguismo. Nós somos uma universidade federal como as demais, né, com uma identidade específica do ponto de vista da vocação, da missão que nós temos e da forma de construir. Nós somos bilíngues, então as aulas elas podem ser trabalhadas tanto em português quanto em espanhol. Multiculturalidade, quer dizer, a ideia da diversidade é uma riqueza, e uma formação interdisciplinar, que é construída por um ciclo comum de estudos que trabalha fundamentos de América Latina, filosofia e consolidação de competências linguísticas, português e espanhol. Nós temos 29 cursos de graduação das mais diversas áreas, desde música, cinema, antropologia, relações internacionais, medicina, arquitetura, e por aí vai, desenvolvimento rural e segurança alimentar, cursos de bacharelado, matemática, geografia, e diversas engenharias, né? Engenharias de energia, física, de materiais, engenharia civil e de infraestrutura. Então, só para afirmar, porque essa emenda aditiva que tentava nos desconstituir, ela partia do princípio de que a UNILA ela se dava mais como uma organização política que como uma universidade, talvez. Então, só para reafirmar esse caráter acadêmico. Em números, nós temos aí 29 cursos, 12 começaram em 2014, e aí eu já começo aqui um pouco a colocar alguns desafios que nós temos. Nós temos 12 cursos ainda em consolidação, com déficit ainda de docentes para a consolidação desses cursos. Alguns cursos nota 3, vários com nota 4 e um com nota 5. Então, isso mostra, quer dizer, a universidade jovem, mas com vários cursos já com nota 4, um curso com nota 5, para consolidar um pouco e apontar um tanto da excelência acadêmica. O ingresso dos alunos estrangeiros é muito questionado.
Né? Nós temos 50% das vagas da universidade destinados a não brasileiros, estudantes da América Latina. Então, os brasileiros entram pelo Enem, e os estrangeiros são selecionados por um mecanismo de inscrição direta e uma avaliação curricular. Destes estudantes, ali não dá para ler, mas vejam a diversidade. Nós temos 20 nacionalidades presentes na UNILA. Estudantes de 20 nacionalidades. A grande parte, de fato, metade das vagas é para não brasileiros. De fato, nós temos apenas 30% de não brasileiros, porque essas vagas não são preenchidas ou ocorre evasão, e o preenchimento dessas vagas ociosas muitas vezes é feita por mais brasileiros que estrangeiros. Então, nós temos, de fato, hoje, chegando aí 29% de estrangeiros, de 20 países diferentes. E eu chamo a atenção para um aspecto do ponto de vista educacional, que é o seguinte: nos rankings de avaliação da educação superior, pelo menos 25% dos critérios qualitativos diz respeito à internacionalização da universidade. Então, essa condição de ser internacional, já a constituição da formação dos alunos e a complementação das vagas, já constrói uma instituição de vanguarda. E isso, para insistir aqui, veja, a universidade é nova, mas o projeto intelectual é maduro. Então, a maioria dos nossos estudantes estrangeiros, dos 30% que nós temos, vem do Paraguai. Nós temos em torno de 400 e poucos alunos paraguaios. Depois vem Colômbia, 80 da Argentina, Peru, e vai diminuindo bastante aí os demais, as demais nacionalidades. Nicarágua, 1, Venezuela, 19, enfim, varia um pouco a complementação de quadros pela... Entretanto, a crítica é que essa transformação da universidade se daria para engajar a UNILA num projeto de desenvolvimento regional e local. E esse quadro é só para mostrar como nós estamos sim presentes e temos sim vagas bastante preenchidas por estudantes da região. 38% dos brasileiros são de Foz do Iguaçu e 52% desses brasileiros são do oeste do Paraná, que era a crítica que se fazia à nossa presença em relação ao oeste do Paraná. Quanto aos mestrados, nós temos aí 8 programas de mestrado. Vejam, nós começamos em 2010, mais que dobramos de tamanho em 2014, certo? Já temos 8 programas de mestrado. Na região, se os senhores estudarem, a UNILA foi a universidade que mais criou vagas novas em todo o oeste do Paraná. 62% de toda a expansão de novas vagas no oeste do Paraná se deu por conta da UNILA. E 8 programas de mestrado nós já temos iniciados. Vamos submeter mais 6 programas de mestrado. Na região, não existem muitas universidades, muito menos para a formação de docentes. Então, a UNILA nós temos muitas universidades privadas. O que faz a universidade privada? Normalmente abre curso, não uma crítica, só uma observação. Normalmente abre curso de Direito, Contábeis, Pedagogia e Administração. 40% de toda a matrícula do ensino superior no Brasil é para esses 4 cursos. Só em estudantes de Direito são 822 mil, hoje, nos últimos dados que eu vi do MEC. Nós não temos Direito, nós temos uma formação, né, que nós entendemos que são as necessidades regionais. E aí, o mestrado, temos pouquíssimos mestrados, programas de pós-graduação na região. Os nossos docentes, dos 361 docentes que nós temos, 75% têm doutorado. Os demais têm mestrado. Então, o nosso quadro docente é um quadro de alta formação que constitui um quadro técnico especializado muito diferenciado para a região. Então, aí vão os nossos mestrados. O mestrado, por exemplo, em Biociências, começou já com nota 4, o suficiente para a gente já ter doutorado. Por quê? Porque nós temos laboratórios de ponta, né? E pesquisadores de ponta para essas áreas. Então, o entendimento de que a UNILA é uma organização política de vocação bolivariana é bastante equivocado. Essa é a reafirmação que a gente precisa fazer e não mais voltar. No mais, as vagas do ponto de vista dos nossos mestrados, aí, nós temos de diversas regiões, né? Então, são 8 cursos de mestrado. E a especialização, o lato especialização
Lato sensu, né, nós temos no programa de pós-graduação, nós temos mestrado, doutorado, e o lato sensu são as especializações. Então, nós temos 4 especializações. Agora, uma 5ª iniciou, uma especialização em direitos humanos. Pra vocês terem uma ideia do interesse, nós tivemos gente que se deslocou para morar lá do Pará, da Colômbia, do Peru, de 4 nacionalidades e de vários estados do Brasil. Do ponto de vista da pesquisa e a produção e difusão do conhecimento, nós temos 67 grupos de pesquisa já consolidados no CNPq e 224 projetos de pesquisa. E na extensão, são em vigor 160 ações de extensão. A extensão é quando a universidade sai dos seus muros e vai construir ações sociais, certo? Então, 160 programas de extensão. Alguns programas de extensão trabalham com a tríplice fronteira, que é a realidade do cotidiano da região. E já foram alcançadas 115 mil pessoas nessas ações de extensão. Os projetos de extensão na região, mapa, né? Então, o nosso entendimento, me desculpe que eu estou um pouco apressado com o tempo, para passar a mensagem que nós precisamos. O nosso entendimento, veja, a integração regional, isso que vocês constroem por meio do Mercosul, é um fato histórico que está colocado. Há 10 anos atrás, eu li um relatório da OMC, da Organização Mundial do Comércio, apenas 2 países não negociavam com base em algum bloco econômico regional. União Europeia, União Africana, CARICOM, né? Toda essa formação, nós tendemos a construir um redimensionamento vertical das relações internacionais a partir dos blocos das organizações internacionais. E para isso, é absolutamente necessário que também se construam saberes a partir da nossa geografia, das nossas realidades e das nossas experiências. Né? Tem um autor que, por mais que seja às vezes criticado, Sérgio Buarque de Holanda, tem um texto importante que é Raízes do Brasil, os diplomatas leem para as provas, né? Raízes do Brasil, e ele fala ali, a autenticidade do brasileiro é o hábito de macaquear. Né? E do ponto de vista da geopolítica, se faz muita cópia de modelos políticos e essa transposição. E a ideia de nós termos um pensamento latino-americanista para a integração nas nossas universidades é fomentar também a construção de saberes mais enraizada na nossa realidade política, na nossa realidade econômica e com os nossos desafios cotidianos, com base também nas nossas relações culturais. Então, nesse sentido, essa convergência de entender que a integração regional, né, deve ser trilhada pelas demais instituições e construída também por políticas educacionais e construção de saberes, a UNILA é uma consolidação deste processo e também me parece assim, uma possibilidade de abrir caminhos. Diversos países têm programas educacionais, inclusive ligados ao Ministério de Relações Exteriores. O Ministério de Relações Exteriores nosso tem o PEC-G, que provavelmente o diplomata Gustavo vai comentar. Mas hoje os líderes de Angola, por exemplo, se formaram no Brasil por meio de um programa do Ministério de Relações Exteriores. Eu fui estudar no Canadá, com bolsa do Ministério de Relações Exteriores canadense, num programa que se chamava Líderes Emergentes das Américas. Reino Unido tem um programa que chama British Council, para os brasileiros que tenham vocação para transformação no seu espaço de atuação, ganham bolsa para estudar lá. Então, essa construção da integração pelo cotidiano universitário, pela construção de saberes e na construção de longo prazo do soft power, me parece que é a vocação da nossa universidade. E aí, eu gostaria de aproveitar esse último minuto que me resta para pedir um olhar muito atento à nossa universidade e até com carinho, porque nós estamos entrando num período de muitos desafios nas políticas educacionais. Né? Nós estamos numa estagnação, não nem diria retração para o nosso caso, mas numa estagnação das verbas. E as verbas de investimento, sobretudo, né, a tendência, quer dizer, a previsão do tempo para as universidades federais é de trovoadas, né? E nesse contexto é de chuva e trovoadas. Então, assim, nesse contexto, seria muito interessante
deputado Arlindo Chinaglia, que nós pensássemos alguma conexão melhor estruturada da UNILA com organismos internacionais da integração, com o Ministério de Relações Exteriores, e desse modo também nos consolidando como política de Estado e como uma política. Veja, a UNILA foi construída e os debates iniciais era para ser do Mercosul. No final, o Brasil resolveu encampar essa perspectiva, que a gente pudesse dialogar com os demais países, para eles... Tem alguns programas que os estados auxiliam os seus estudantes. Tenho 4 segundos, só vou pedir mais um. Né? Qual é o perfil dos estudantes da UNILA? E qual é o perfil, talvez, dos estudantes do ensino superior no Brasil hoje? A gente fez uma pesquisa com 987 estudantes para ver um pouco o perfil. 66% dos nossos estudantes fizeram todo o ensino médio em escola pública. Dessa amostragem que nós temos. 52% dos nossos estudantes, eles são os primeiros a frequentar ensino superior em toda a sua família. Quantos por cento? 52%. 57% vem de coletivo. Outros 22% vem de carona, bicicleta ou a pé para a universidade. 57% vem de coletivo para a universidade. Outros 22% vêm de carona, bicicleta ou a pé. 52%, portanto, os primeiros a cursar o ensino superior. 66% vem de escola pública. Isso para dizer, apenas 26% dos nossos estudantes recebem assistência, algum tipo de assistência, enfim, auxílio moradia, auxílio alimentação. Nós não temos um restaurante universitário, temos problemas de fome com os nossos estudantes, mas trabalhar algum mecanismo que auxilie a permanência dos nossos estudantes e quem sabe, dialogar por formas de financiamento, outras, que não apenas... Né, o MEC é absolutamente necessário para a nossa existência, né, mas para construir alternativas de permanência para esses estudantes, seria algo absolutamente necessário. E estamos absolutamente abertos também para responder aos desafios que, eventualmente, o Mercosul, o Parlasul, e os demais, e o Ministério de Relações Exteriores, né, considere relevante, e para incluí-los também na construção e no debate sobre a UNILA. Muito obrigado pela possibilidade de estar presente, gratíssimo pela disponibilidade dos senhores em pautar a UNILA. Estamos à disposição. Obrigado.